Olá, vamos dar início a mais uma aula nossa, não é? E agora a gente vai começar com formação de palavras. Vamos lá. Vejam só, né? A gente viu a parte estrutural da palavra e agora como ela se forma. Então, veja bem, nós temos dois processos mais importantes, o de derivação e de composição. O processo de derivação de palavras acontece de que maneira? Sempre será, dentro da derivação, a existência de uma palavra primitiva que deu origem a uma outra chamada derivada, certo? Bom, primeira forma de derivação que nós temos é essa em que nós temos o acréscimo de afixos, certo? Então, veja só, a gente tem a derivação prefixal ou derivação por prefixação, que consiste em haver uma palavra primitiva e a ela nós somarmos um prefixo. Então, nós temos lá feliz. Quando a gente acrescenta este sufixo, por exemplo, que gera a palavra infeliz, então nós temos a derivação prefixal. Agora, se nós somarmos a essa palavra primitiva um sufixo, que é o caso de feliz, mais o sufixo mente, que dá felizmente, nós temos o processo sufixal ou derivação por sufixação, certo? Pode acontecer também de nós somarmos a uma base de palavra um prefixo e um sufixo. E aí nós teremos derivação prefixal e sufixal ou derivação por prefixação e sufixação, tanto faz o nome. E nós vamos ter, então, por exemplo, não é? A palavra infelizmente. Veja, a base continua sendo feliz. E nós temos aqui tanto o prefixo quanto o sufixo agregados a esse radical. Daí a gente tem a palavra infelizmente, como foi dito. Bom, temos ainda a derivação parassintética, ou também chamada processo de parassíntese, que acontece quando nós temos um radical, e a este radical nós temos que obrigatoriamente somar um prefixo e um sufixo, não é? Aí você vai dizer assim, ué, mas então a derivação parassintética é igual à derivação por prefixação e sufixação? Não, porque observe aqui, vamos lá. Se nós pegarmos a palavra infelizmente e esquecermos o sufixo, a palavra infeliz existe. Se nós pegarmos a palavra infelizmente e dela retirarmos o prefixo, nós temos a palavra infelizmente, certo? Então, quando esse raciocínio acontece, a derivação tem o nome de derivação prefixal e sufixal. Agora, se nós pegarmos a palavra entardecer e dela nós tirarmos o prefixo, sobrará tardecer e essa palavra não existe. Ou, se nós deixarmos o prefixo e tirarmos o sufixo, vai ficar entarde. Essa palavra não existe. Então, aí, neste caso, né, nós teremos a derivação parassintética ou a chamada parassíntese, certo? Esta é a diferença. Tudo bem? Então, a gente pode pensar que na derivação prefixal e sufixal, nós temos aqui três possibilidades de palavra. Feliz, certo? Temos infeliz ou temos ainda felizmente. Então, são três palavras em uma palavra. Agora, na questão da parassíntese, veja, existe apenas uma palavra que nasceu de outra palavra. Só, certo? É isso. Porque entardecer nasce da base tarde. Ok? Então, esses quatro processos aqui são os quatro processos de derivação em que uma palavra nasce pelo acréscimo de afixos em uma base, certo? Um radical. Agora, nós temos uma segunda forma, vamos dizer assim, de derivação. Nesta segunda forma, nós teremos dois processos
né, a serem percebidos aí. O primeiro é de redução de uma palavra primitiva e a segunda é a função gramatical diferente da função original que a palavra tem e ela assume. Por exemplo, na derivação regressiva, como diz o nome, regride, a gente pode então associar que a regressiva é a redução da primitiva. Isso acontece principalmente com os verbos que perdem esse R aqui e viram substantivos. Tanto que a gente pode falar do processo deverbal, não é? Veja, jantar fica uma palavra menor, a janta. Justamente nesse sentido que você pode pensar, por que se chama regressiva? Porque regride, vamos dizer assim, ela diminui, né? Agora, a derivação imprópria, como diz o nome, ó, a palavra assume uma função que não é própria dela. Jantar é verbo. Quando eu pego exatamente esta mesma palavra e emprego como o jantar, ela deixa de ser verbo para ser substantivo. Certo? É isso que aconteceu aí. Deixou de ser verbo para atuar como um substantivo, né? Veja, a palavra rápido, por exemplo, nós costumamos entendê-la como um adjetivo, uma característica, mas às vezes ela pode representar o modo de alguma ação, e aí ela passa a ser um advérbio. Então, por exemplo, se a gente diz carro rápido, nesse caso, nós temos uma característica do carro. Então, aí rápido será um adjetivo, certo? Agora, se eu disser que a pessoa fala rápido, observe o que acontece. Eu não posso dizer agora que rápido é uma característica do modo de falar, não é? Uma característica do falar. É um modo de a pessoa falar. Neste caso, nós encontramos aí rápido sendo empregado como advérbio, não é? Tanto é que se eu quiser pensar a palavra rápido nessa mesma estrutura, como rapidamente, será possível. Veja, ele fala rapidamente, certo? Que é, de fato, o advérbio correspondente, não é? Olha lá. Então, se nós usarmos rápido, que é um adjetivo, como um advérbio, nós teremos a derivação imprópria, porque nós estaremos usando rápido numa função que não é própria dele, certo? Porque ele será advérbio aí. Como eu disse, nós temos ainda um outro processo tão importante quanto da derivação, que é o processo da composição. E esse processo da composição é quando nós unimos dois ou mais radicais e formamos uma nova palavra. Então, veja, nós temos a composição formada por justaposição, como nós temos a composição formada por aglutinação. Então, veja só, nós temos duas palavras aqui, ó, passa, tempo, que unidas formaram a palavra passatempo. E nenhuma das duas palavras sofreu alteração, porque afinal de contas, passa é uma palavra que existe, tempo é uma outra palavra pronta que existe. Unindo-as, nós temos a palavra passatempo, por isso justaposição. João de Barro. Vejam, são três palavras que existem, mas quando unidas formam apenas uma, certo? Nenhuma delas sofreu alteração. João, João, de, Barro, Barro, portanto, justaposição, certo? Bom, qual a diferença então da composição por justaposição para o processo de composição por aglutinação? Acontece assim, olha, a gente tem aqui a palavra aguardente, que é a pinga, né?
E ela é formada, essa palavra água ardente, por duas outras. Como eu acabei de dizer, água e ardente. Só que essas duas palavras, quando se uniram, certo? Fizeram um A sumir. E aí, ele sumiu, ó. Então, nós tivemos aí uma alteração, mesmo que mínima, em uma dessas duas palavras. Daí a gente dizer que houve a aglutinação e não mais a justaposição, certo? Olha a palavra embora. A palavra embora significa em boa hora. Ó que interessante. Se eu digo em boa hora, não é? Para unir essas três palavras, eu deixo de ter de pronunciar todas elas inteiramente, não é? Aí eu uso em, tiro o A do boa, o H do hora, certo? Um dos Os some e fica embora. Portanto, houve bastante alteração. Daí a gente dizer que o processo é de composição por aglutinação. Ok? Vinagre. Olha o que acontece com o vinagre. Não é? Vinagre vem do latim vinum acre. O que aconteceu com essas duas palavras? Bom, de vinum, o U e o M sumiram, não é? E o C passou a ser usado como G. Que é muito comum de palavras latinas quando vem para o nosso português, né? Ter como alteração. A gente trocar o C pelo G é muito comum porque o som do G é mais fácil do que o som do C. Para nós, eu quero dizer, né? Então, olha lá. De vinum veio vim e acre virou agre, vinagre, não é? O que significa vinho azedo. Vinum é vinho, acre, azedo. Ok? Olha só, como eu disse, esses dois processos, o de composição e o de derivação, não é? São os dois processos mais importantes que nós temos na formação de palavras em língua portuguesa, não é? Então, vejam que aquele processo da derivação de que nós falamos aqui, ele diz respeito, inclusive, à parte de grafia, para a gente poder entender que, como falamos sempre, não é? A grafia de uma palavra derivada mantém a grafia da palavra primitiva. Mas observe que isso é quando você tem uma palavra primitiva em língua portuguesa, não é? Que continua sendo uma outra palavra em língua portuguesa. Olha o que eu quero dizer. O verbo ver, quando vai para o plural, não fica veem. Então, o rever continua sendo uma palavra de língua portuguesa. Então, rever nasceu de ver, duas palavras da língua portuguesa. Se o ver no plural fica veem, o rever no plural fica reveem. Exatamente igual. Então, aí nós temos de verdade aquilo que nós falamos em grafia, que a derivada mantém a grafia da primitiva, por conta desse processo de derivação, não é? Veja que rever teve o acréscimo do re, que é o prefixo, a base do verbo ver, não é? E esse acréscimo originou uma outra palavra. Então, é um processo de derivação, não é? Derivação por prefixação, não é? Diferente do que acontece com a composição. Eu estou sendo bem enfática nessa parte, porque muitas vezes, quando num edital aparece lá, no conteúdo programático, que vai cair estrutura e formação de palavras, não é? Nós temos como questões básicas para que o candidato reconheça que tipo de processo foi utilizado na formação de uma determinada palavra. A primeira coisa que você tem de pensar é se você está trabalhando com o processo de derivação ou o processo de composição. E ainda lembrar daquilo que eu estou dizendo, não é? Que o processo de derivação, inclusive, nos faz entender processos de grafia, não é? Em que uma derivada mantém a grafia da primitiva. Então, tudo isso é para ajudar a perceber que, de fato, o processo de derivação é muito comum e tem de ser distinguido
do processo de composição, que não acontece quando uma palavra nasce de uma outra, porque ela simplesmente teve acréscimo de afixos, por exemplo, não é? Porque o processo, aquele primeiro momento de aqueles 4 processos de derivação de que nós falamos, prefixação, sufixação, prefixação e sufixação, mais a parassíntese, são os 4 processos de que nós falamos há pouco, não é? São, na verdade, são esses processos que revelam para a gente a questão da grafia e também que marcam a diferença principal aí para o processo da composição. Porque na formação de composição, nós temos união de palavras. União de palavras. Não é uma palavra que recebeu afixos, certo? Também não é uma palavra que regrediu. Também não é uma palavra que mudou de função gramatical, não é nada disso. É uma palavra que foi formada por outras palavras, certo? Então, essa é a primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça, que você tem de diferenciar derivação de composição para saber responder as questões que são muito comuns, não é? Nesses processos aí de formação de palavras, certo? Muito bem. Bom, não existem apenas esses dois, por isso eu disse que o processo de derivação e o processo de composição são os principais, não é? Se eles são os principais, é porque de fato existem outros, como é o caso destes de que nós vamos falar neste momento. Veja só, nós temos aí agora o processo do hibridismo. Esse processo aqui praticamente não cai em prova, não é? Por quê? Porque é um processo que prevê, né? É um processo que prevê que a pessoa saiba a origem de radicais. Veja, televisão. Você deveria saber, então, que tele vem do grego e visão vem do latim, para saber que televisão é uma palavra híbrida, certo? Assim como a palavra, que não saiu aqui, mas é sociologia. Observe, sociologia é formada por sócio, que vem do latim, e logia, que vem do grego. Porque observe o seguinte, que palavras híbridas que fazem parte, então, do processo de hibridismo, são as palavras que são formadas por radicais de origens diferentes, de línguas diferentes, certo? Então, é por isso que isso aqui praticamente não cai em prova, mas que a gente tem de saber do que se trata, porque se alguma questão fizer menção ao hibridismo, você sabe do que se trata. Então, para a gente fechar, palavras híbridas ou processo de hibridismo acontece quando uma palavra, como a televisão, é formada por radicais de origens de línguas diferentes, ok? Esse assunto é muito interessante. Observe que televisão, né, faz a gente entender, quando a gente percebe a existência das duas palavras, por que a televisão se chama televisão? Visão é de ver, ok? Tele é a distância. E de fato, quando a gente assiste a televisão, nós vemos a distância daquilo que está acontecendo, né? Aulas telepresenciais. Você estará presente a uma aula que está sendo dada à distância, não é? Então, o interessante desse estudo é a gente entender de fato por que determinadas palavras têm aquela formação, por que determinadas coisas têm aquele nome, não é? Não é à toa, certo? Muito bem. Além do hibridismo, nós temos também a onomatopeia, que já é um processo muito mais comum. Talvez até você já saiba que a onomatopeia é, na verdade, representada por todas as palavras que imitam sons, certo? Então, o processo de onomatopeia é este, olha lá. Tic-tac, que é o barulho do relógio, cri-cri, do grilo, miau, do gato. Então, essas palavras foram formadas para representar o som, ok? O processo de abreviação ou de redução. A gente faz muito isso aqui.
É quando a gente se cansa de falar uma determinada palavra, pior que a gente cansa mesmo, porque a linguagem falada ela é muito mais dinâmica, não é, do que a escrita. Então, o que acontece? Nós que somos usuários, queremos falar tudo rapidamente, não é? E aí o que acaba acontecendo é que a gente, então, tem mania de reduzir as palavras. Veja, no lugar de falar cinematografia, a gente passou a falar cinema e em seguida cine, certo? Então, na fala, a gente vai abreviando as palavras, vai abreviando os nomes e aí acaba acontecendo isso. Pneumático. Por que nós vamos chamar um pneu de pneumático? A gente fala pneu, certo? E ficou, certo? Ficou. São palavras que existem no dicionário justamente porque o registro se fez necessário já que o uso é largo, né? Amplo. Bom, além do exemplo do cinema aqui, não é? A gente também tem a foto, muito comum, que na verdade é uma redução de fotografia, certo? E o mais interessante é que a gente usa essas reduções, mas não deixa de vez ou outra usar a palavra, né, originária. Ó, o pelô, que é, na verdade, para denominar pelourinho. Entendido? Então, estão aí exemplos de formações por abreviação. Bom, nós temos ainda a reduplicação, que acontece quando a gente faz a duplicação da palavra, né? Que a gente chama de duplicação silábica. Veja, corre, corre. A gente simplesmente usa 2 vezes a mesma palavra. É o correr, não é? Quando intensificado, vamos dizer assim, que você quer dizer que é o corre, corre do dia a dia, não é? Você simplesmente repete o correr, que é o verbo, e fica corre, corre, tá? Intensificação. Bom, observe o seguinte. O verbo protocolar, o verbo estar, o verbo veicular são verbos que já existiam, mas aí as pessoas decidiram dar intensidade ao sentido dessas palavras, fazendo uma alteração nelas. Veja, protocolizar, obstaculizar, veiculizar. E eu acho tão interessante que muita gente, quando vê obstar, acha estranha essa palavra, né? Nossa, existe isso, obstar. Mas se a gente diz obstaculizar, a pessoa logo se atém aí ao obstáculo. E aí entende bem o que é obstaculizar, percebe? Por isso que a gente, então, acaba tendo essas palavras formadas, né? Por uma questão de usuário achar mais interessante. Nós temos ainda o processo da combinação, que acontece quando nós unimos palavras para mostrar a mistura delas. Nossa, a pessoa, por exemplo, fala português e quer falar espanhol. No lugar de ela falar espanhol, ela mistura português com espanhol e gera o portunhol. E a gente fala, né? Nossa, ele fala um portunhol. Começou na tiração de sarro, não é? Olha lá. Ou mesmo a gente começou a fazer essas misturas aí para mostrar que a mistura aconteceu. E aí as palavras acabaram se registrando. É interessante isso. Veja que esse processo de combinação é um processo de formação de palavras, digamos assim, relativamente novo. Por quê? Porque o povo começou a fazer. Então, existem coisas, existem informações, existem estruturas que nós, usuários da linguagem, criamos. E aí, há um certo tempo, o gramático precisa registrar isso. Porque senão a língua portuguesa morre, né? Qualquer língua virá a morrer se os gramáticos e os estudiosos não registrarem aquilo que o falante vem fazendo. Claro, desde que isso obedeça a uma certa lógica, aquela ocorrência passa a ser registrada, certo? Não prejudica a estrutura gramatical da linguagem, a sua estrutura sintática em especial. Formação de palavras não mexe em nada na estrutura de frase, estrutura da linguagem mesmo. Então, essas palavras vão sendo agregadas, certo? Assim como algumas estruturas. Eu vou sempre avisando quando aquilo é novo, porque nasceu, para que você possa entender esses processos, tá? Bom, veja que atualmente a gente usa muita sigla, né? São muitas coisas novas que vieram surgindo.
outras com nomes muito grandes, não porque a sigla seja uma coisa nova, mas nós temos usado muita sigla, né? Agora, eu digo, por isso que eu digo atualmente, a gente usa demais da conta. Veja, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, PT, Partido dos Trabalhadores e assim por diante, como a CLT, a AIDS, etc. Então, passaram então as siglas a serem vistas também como formação de palavras, certo? Olha só, além destes processos, não é? A gente tem de levar em consideração, como eu disse, não é? Que nós todos gostamos de ficar inventando moda e a gente tem que sofrer com elas, não é? Temos que sofrer com essas modas que nós criamos. Então, veja só, por uma questão de muita formação de siglas, não é? Também foi necessário que se estipulasse como registrá-las, tá? O que eu coloquei aqui para você é como que as siglas, então, devem ser registradas a partir de suas possibilidades. O que significa isso? Vamos ver. De que possibilidades a professora está falando? Observe aí. Quando as siglas são formadas por até 3 letras, ela será toda escrita em letra maiúscula. OAB, ONG, CPF, PTB, STF e assim por diante. Se essas siglas forem formadas por mais de 3 letras, aí observe que elas serão grafadas com a letra inicial maiúscula e as demais em forma minúscula. Observe Banespa. São mais de 3 letras, a primeira maiúscula, FUNAI, IBAMA, IBOPE, INCRA e assim seguimos, certo? Agora, se a sigla for formada por mais de 3 letras, mas não puder ser pronunciada como uma palavra, ou seja, você não tem ali vogais. Lembre-se de que para haver sílaba em português é necessário que haja vogal. Então, se a gente pensar aqui no Banespa, observe que nós temos a formação das sílabas. Então, é possível que nós entendamos essa sigla como uma palavra, certo? FUNAI, IBAMA, etc. Agora, FGTS não dá, veja, não existe uma vogal que forme sílaba aí, né? Eu já escutei pessoas dizendo Figuetes, mas não existe. É FGTS, é PSDB, CNBB, INSS, ABNT, enfim, essas siglas, não é? Formam palavras, sim, porque a gente entende do que está sendo falado, porém, elas não formam palavras de fato, não é? Porque elas não têm vogais. E aí a gente escreve tudo em letra maiúscula, tá certo? Essa é a nossa maneira oficial de escrever as siglas. Bom, esses são os processos de formação de palavras, não é? A gente encerra aqui a parte de processos de formação, certo? Porque agora nós vamos dar continuidade ao estudo de morfologia, não é? Mas, como vimos, o estudo de morfologia se dá em 2 partes: estrutura e formação de palavras e classes gramaticais, não é? São subtemas. Então, é com classes gramaticais ou classes de palavras que nós trabalharemos no próximo bloco. Até mais!